parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. 2003 foi um ano de muitas alegrias e de muita graça para a Aliança de Misericórdia. Vivemos muitos momentos especiais e hoje vamos juntos revisar alguns deles, pois quando fazemos memória, mais facilmente nos tornamos gratos a Deus pelo que Ele realizou em nós e por nós. A Festa das Tendas, por exemplo, foi um desses momentos especiais onde reencontramos, na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, irmãos de diversas cidades onde a Aliança está, para rezarmos, cantarmos e em comunhão adorarmos o Senhor, que nos quer enxertados nele. Antes eu quero mandar um abraço a Rosilene de São Paulo capital e a Rita de Jacareí, São Paulo. Recebemos os seus pedidos de oração e vocês estão sempre nas nossas orações. E você que também assiste o nosso programa, por favor, mande o seu contato através do nosso WhatsApp que aparece na tela. Nós queremos orar por você, pela sua família, pelas suas intenções e diga também o que você está achando do programa Parte de Nós. Vamos agora ao nosso programa de hoje. A Festa das Tendas é um encontro que reúne toda a família Aliança de Misericórdia para que, vivendo o dom da comunhão, cresça em torno do direcionamento do ano que em 2023 pede uma vivência de intimidade com o Senhor para nele vivermos enxertados. Padre Pedro Moraes, vice-presidente da Aliança, abriu essa edição do evento com a Santa Missa, onde expressou o desejo de ver todo o movimento vivendo essa realidade. As motivações que nós tivemos, sobretudo para o direcionamento do ano, para essa moção que o Senhor nos dá como família Aliança de Misericórdia, foi em oração, né? Orando a Jesus, né? Pedindo essa graça na realidade que nós estamos vivendo, para o tempo que nós estamos vivendo, e nós entendemos, como temos muita consciência, né? De que Deus nos deu um carisma, mas nós temos a responsabilidade de prescrutar o coração do Senhor a cada ano para entender o que Ele concretamente quer de nós. Então, fomos em oração, em partilha junto com os fundadores, até o ponto de que sentíamos concretamente que era esse o chamado de Deus para nós, né? De que nós pudéssemos estar enxertados nele, termos ele como o ponto inicial, né? A base de tudo para a nossa vida. Às vezes a gente corre, faz uma coisa ou outra, e essa é a resposta de Deus, que vivamos enxertados nele, sobretudo no coração dele, né? Onde tem essa chaga aberta, o lugar onde nós podemos experimentar essa seiva de amor, dessa vida que jorra e que nos faz dar muitos frutos, né? Que é o fruto do Pentecoste de Misericórdia, desse amor abundante para o mundo. No meu estado de vida como sacerdote, na função que eu assumo hoje na comunidade, viver enxertado em Cristo é entender que é o lugar essencial e fundamental para a minha vocação. Eu devo ser aquele que Deus chamou dentro dele, nele, para ele, antes de poder pensar em cada necessidade da aliança, em cada ideia ou procurar uma criatividade para a evangelização, é ter ele, sobretudo, como o meu fundamento, né? Eu poderia dizer como o meu objetivo, o meu alvo. Como diz São Paulo, eu prossigo para o alvo, né? Então, o meu alvo é estar no coração de Jesus Cristo. E permanecer em Cristo é, sobretudo, nos colocarmos na sua vontade, né? Todos os dias nós enfrentamos tantas situações, tantos sofrimentos, né? Tantas notícias, né? Tantas coisas que a gente vive na nossa sociedade. Como permanecer em Cristo? Através da oração, através da nossa fidelidade à adoração eucarística, através da vida entre os irmãos, da vida comunitária, do amor fraterno. Assim nós podemos experimentar essa seiva e experimentar também a presença de nosso Senhor. Aqui é o lugar onde nós temos que nos ficarmos permanentes.
Muitas vezes precisamos de uma graça que parece impossível, mas quando estamos com o nosso coração aberto à vontade de Deus, percebemos que para Ele tudo é possível. Foi isso que aconteceu para os que tiveram a coragem de enfrentar a Romaria Filhos da Imaculada, que peregrina de São José dos Campos até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Idealizada e organizada pelo movimento Aliança de Misericórdia em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a tradicional Romaria dos Filhos da Imaculada até o Santuário Nacional de Aparecida possui um trajeto total de 82 quilômetros. Em maio deste ano, o percurso foi feito a pé por 60 pessoas, entre adultos e crianças, dispostos a visitar e agradecer pelas bênçãos de Deus na casa da Mãe Aparecida. A Romaria Filhos da Imaculada nasceu em 2019, quando nós fomos enviados a São José dos Campos e via nesse movimento, nessa devoção no Vale do Paraíba, das pessoas caminhando na estrada, caminhando para ir à casa da mãe. E eu falava, meu Deus, mas que loucura, né? Até que ponto chega essa fé, né? E aí, vindo a Aparecida, eu senti esse apelo. Logo nesse período eu conheci um casal, a Eduardo e a Viviane, que fizeram o Caná e tinham feito a experiência de vir caminhando. Aí pronto, juntou a fome com a vontade de comer e vamos montar uma da aliança. Começamos com 30 pessoas e hoje na 7ª edição, né, a 7ª Romaria, Filhos da Imaculada, a gente já trouxe centenas de pessoas, né? Toda vez, né, a gente percebe que é um caminho, é um retiro espiritual, é um caminho muito espiritual e sempre tem surpresas. Então, os romeiros me perguntam, né, eu não sei se eu vou conseguir ou algo do tipo. Eu falo, Nossa Senhora já preparou, porque a gente percebe que acontece o que precisa acontecer com cada um. Então, tem várias experiências de pessoas que precisam do apoio, como a Vivian, né, a nossa diretora espiritual, falou já para nós. Nós já vimos pessoas de mais de 70 anos com problemas de saúde completarem e já vimos atletas saudáveis não conseguirem. Então, não tem como a gente prever algumas coisas, mas acontece do jeitinho que Nossa Senhora deseja. Monsenhor Jonas Habib sempre dizia que quem não adorar não vai aguentar. Na Aliança de Misericórdia temos a certeza absoluta disso. Por isso, a Fraternidade dos Adoradores se detém diante de Jesus Eucarístico para adorá-lo e para interceder por toda a obra de evangelização e assistência social que realizamos. Localizada em São Roque, no interior do estado de São Paulo, a Fraternidade dos Adoradores da Divina Misericórdia integra a comunidade de vida do Movimento Aliança de Misericórdia e tem como objetivo fomentar a vida de oração, intercessão e adoração. A vivência da Fraternidade dos Adoradores dentro da comunidade Aliança de Misericórdia, né? Acho que é esse pequeno carisma dentro do grande carisma, né? Que é a Aliança de Misericórdia. Os adoradores é um chamado específico, né? Acho que é aquele que sente essa vida de estar mais no silêncio, estar mais na vida um pouco mais contemplativa, né? Não é que a comunidade tem uma vida de clausura, mas a gente vive um pouco mais essa vida contemplativa, né? Então aqui dentro da nossa vivência a gente tem a intercessão semanal, temos a formação de intercessores, né? A gente tem mensal. A gente tem a Passio Domini, que é meditar a paixão de Cristo, que ali já é intercessão, né? O caminho de reparação. A gente tem as 1000 Ave Maria de intercessão, né? E fora a nossa vivência de oração diária, né? Os missionários da Fraternidade dos Adoradores são como fermento e estímulo para que o movimento Aliança de Misericórdia permaneça vigilante na oração, sendo uma verdadeira casa e escola de oração para todos,
e um lugar de restauração espiritual. A igreja precisa de sacerdotes que tenham coragem, sejam ousados no espírito e queiram transformar esse mundo tão deturpado dos valores de Deus. Com muita alegria, a Aliança celebrou a ordenação de 4 sacerdotes para a igreja no carisma da Aliança de Misericórdia. Com alegria, a Igreja Católica e o Movimento Aliança de Misericórdia celebraram no dia 11 de novembro de 2023 a ordenação presbiteral dos padres Rafael Costa, Tiago Lafayette, Douglas Francisco e Diego Xavier, pela imposição de mãos do cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Um momento único e que gera esperança em nossos corações. No sacerdócio, a vida se torna um testemunho vivo do amor incondicional de Deus, uma chama que ilumina caminhos na escuridão. Ser sacerdote não é apenas um chamado, mas a coragem de se entregar completamente para ser presença do Senhor na vida de tantos outros. A vocação é o encontro de 2 vontades. Então, a vontade de Deus se encontrou com a minha e ela aconteceu. Então, voltar para Manaus, hoje como padre, é voltar com uma profecia que se cumpre, com uma promessa que se realiza, com uma graça que se faz e se estabelece, não para ficar presa, contida, retida em mim mesmo, mas para que eu possa distribuir. Um dos nossos desejos aqui no Parte de Nós é divulgar os santos brasileiros e aqueles que estão também no processo de beatificação. Um desses que trouxemos aqui, a história, foi do nosso querido Padre Léo, fundador da comunidade Betânia. Sua vida e o testemunho de quem com ele conviveu nos ensinam a sempre buscarmos as coisas do alto. Conhecido por suas pregações, Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, o Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, foi um sacerdote que reunia multidões por onde passava. Com uma história de sofrimento e superação, faleceu em 2007, aos 45 anos, vítima de um câncer. O missionário Rafael Brito faz parte do movimento Aliança de Misericórdia e recorda com carinho a presença espiritual do padre em sua vida. Eu conheci o Padre Léo muito rapidamente, eu não tive um contato profundo com ele em vida, mas eu sou de Barretos e nós tivemos em 99 um encontro, um retiro, que o Padre Léo pregou numa escola lá em Barretos. Na época a dona Darcira, que foi uma mentora minha, uma senhora da Cura e Libertação, da Secretaria Rafael, me levou ao Padre Léo. Fazia alguns poucos meses que eu tinha conhecido Jesus, eu tinha saído da vida do pecado, das drogas, e ela chegou e disse: olha, Padre Léo, esse menino aqui quer te conhecer. E o Padre Léo, ele tinha uma característica, ele não gostava de tietagem, né? O Padre Léo, se ele visse que você estava atrás dele, porque ele era famoso, porque era o Padre Léo, ele corria de você. Mas nesse dia ele falou: não, fala para ele que eu quero conhecê-lo. E ele pegou, colocou as 2 mãos no meu rosto, deu 2 tapas assim, e falou assim: olha, a igreja e Jesus precisam de pecadores como nós dois. Guido Schaffer foi um jovem surfista, médico e seminarista do Rio de Janeiro que viveu neste tempo de forma simples e ao mesmo tempo extraordinária, levando muitos outros jovens a compreenderem que também podem ser testemunhas da misericórdia e da grandeza de Deus. Guido Schaffer nasceu em 1974 no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, mas foi muito cedo para Copacabana, bairro carioca onde foi criado. Na capital fluminense, ele desenvolveu a paixão pelo surf, pela medicina, pela espiritualidade e pela vivência da fé católica. Desde cedo, foi um jovem que encontrava em Deus a centralidade da sua vida. Desde a juventude, que ele acordava bem cedo, a primeira coisa era rezar. E ele roubou meu cantinho de oração, falar a verdade. Eu tinha um cantinho de oração, quando eu vi ele estava lá. Eu deixava ele rezar, ele passava 1 hora lá, rezava. Aí depois ele ia cuidar das outras coisas, e assim, missa diária, né, comunhão diária. Ele dizia: eu não posso me dar o luxo de passar um dia sem receber a Eucaristia.
o terço, a devoção à Nossa Senhora. Então, veja assim, que Deus ocupava na vida dele o primeiro lugar. Sabe, isso que Deus quis me dizer, o mais importante é Deus em seguida o irmão. Ele até tem uma frase dele que ele escreve, é de um coração adorador que nasce o amor ao próximo. Bastante engajado no meio religioso, Guido fundou o grupo de oração Fogo do Espírito Santo na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Aquele jovem surfista e médico ainda não havia tornado público seu desejo de se tornar padre, mas trazia no coração o anseio de uma vida ainda mais santa. No dia 1º de maio de 2009, Guido saiu para surfar no seu trecho preferido da praia, no Recreio dos Bandeirantes. Na água, uma prancha solta atingiu sua nuca, o que causou uma contusão que o fez desmaiar e morrer afogado. Faltavam alguns meses para ele concluir os estudos de teologia no Seminário Arquidiocesano de São José. Em princípio, ninguém acreditou que alguém tão íntimo do mar poderia ter morrido dessa forma. O Guido não foi padre. Foi padre em desejo. Não subiu ao altar. Não pôde dizer como o padre dizia na missa antiga: Intro iba ad altar ad Deum pelletificat juventude mea. Subirei ao altar do Senhor, ao Deus que é a alegria da minha juventude. Mas há de subir ao altar de Deus como um santo. E ele vai ser de fato uma alegria para toda a juventude. São José Maria Escrivá nos recorda que é preciso deixarmos rastros de Deus por onde passamos. Também podemos chamar isso de legado. Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, não só deixou um legado, mas marcou toda uma geração com a sua ousadia missionária, sua vida profética e seu amor pelo anúncio da palavra que prepara um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Nascido em 1936 no interior de São Paulo, Monsenhor Jonas Habib entregou sua vida ao serviço de Deus e ao anúncio da palavra, impactando inúmeras pessoas ao redor do mundo. Além da Canção Nova, ele profetizou o surgimento de muitas outras comunidades carismáticas no Brasil. De modo especial, foi Monsenhor Jonas quem encorajou a fundação do movimento Aliança de Misericórdia. No ano de 1996, em setembro, eu levei o Padre Antonello e a gente teve um encontro com o Padre Jonas. E nesse encontro, o Padre Jonas foi muito decidido, assim, muito, né? Eu nunca vi um profeta com tanta garra. E ele dizendo para o Padre Antonello: o que Deus escreveu no teu coração vai se tornar realidade, porque é vontade dele, né? O carisma que você tem é um carisma dado por Deus. E ele falava isso com uma autoridade tão forte, né? Eu estava presente nesse encontro com o Padre Jonas, e o Padre Jonas, profeticamente, né? Ele que é um grande profeta, ele profetizou naquele dia. O Padre Antonello estava com outros planos, assim, né? A gente estava vendo outras situações. E o Padre Jonas disse, naquela época o Padre Antonello queria que a comunidade chamasse Imaculada do Espírito Santo. E o Padre Jonas disse, essa comunidade Imaculada do Espírito Santo é vontade de Deus. Para servir o Senhor não é necessário ser uma pessoa excepcional. Na verdade, ele gosta de simplicidade, fidelidade, termos a certeza que somos alcançados pela sua misericórdia. Encontramos tudo isso quando conhecemos a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que em toda a sua trajetória neste mundo soube ser simples e viver o amor de Deus em toda a sua plenitude. O ano de 2023 marca o jubileu dos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma ocasião especial para que cada pessoa, principalmente seus milhares de devotos, reflitam sobre as virtudes da jovem que foi declarada padroeira das missões em 1927 pelo Papa Pio XI. Frei Patrício é sacerdote carmelita e serve a igreja como reitor da Basílica de Santa Teresinha no Egito. Ele é um dos maiores especialistas no mundo em espiritualidade dos santos carmelitas, o que inclui Santa Teresinha.
Era no manoscritto B da Storia di uma Alma, ela vai dizendo: eu queria codificar a cruz de Cristo nos 5 continentes e queria anunciar Jesus, o Evangelho, nas ilhas mais distantes, mas não me é possível. Então eu serei missionária pela oração e pelo sacrifício. Então estas palavras foram suficientes para que a igreja proclamasse Terésimo de Jesus como padroeiro das missões. Nós somos missionários, não porque vamos à terra longínqua, fazemos outras coisas, mas a missionariedade nasce do batismo. Viver de amor, que estranha loucura. Olha que alegria vermos um pouco de tudo que fizemos aqui no Parte de Nós em relação à evangelização, eventos, devoção. Você pode rever todos esses programas na íntegra aqui mesmo no nosso canal. Os links estão na descrição desse vídeo. Obrigado por ter nos acompanhado ao longo deste ano. Logo, logo traremos novidades. Deus abençoe muito e que 2024 seja um ano da graça do Senhor para que você e a sua família possam estar debaixo da nossa Virgem Imaculada do Espírito Santo em sua proteção. Que Deus abençoe e que você busque sempre a vontade de Deus em sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.